Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o irmão Adenilson Garcia quem fala com vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos aqui dar continuidade à nossa série de estudo sobre o fim dos tempos. Hoje é o quarto episódio desta série, onde nós vamos falar sobre qual o significado 666. Só recordando aqui que primeiro episódio nós vimos sobre o arrebatamento, o segundo episódio nós vimos sobre a grande tribulação, o terceiro episódio nós falamos sobre quem é o anticristo e hoje o quarto episódio, qual o significado do número 666. Amém, meus queridos? Mas antes, eu quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que é novo aqui no canal, que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Você também vem aí deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar este vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar ajudando este canal a crescer, vai estar ajudando este canal a evangelizar mais vidas, mais pessoas que precisam aprender um pouco mais da palavra de Deus e não custa nada. É um simples clique, rapidinho você faz isso e coopera aqui conosco, amém? Meus irmãos, vocês sabem qual é o significado do número 666? Se não sabe, fica aí até o final do vídeo, porque é isso que nós vamos ver nesse estudo. O verdadeiro significado do número 666. O número 66 é conhecido como o número da besta. Na profecia do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que 666 é o número do nome da besta. Há muitas teorias, mas ninguém sabe ao certo o que significa. A profecia em Apocalipse, capítulo 13, fala sobre uma besta que seria adorada por muitas pessoas no mundo. Ninguém poderia comprar ou vender nada sem ter marcado na mão ou na testa o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira para nós. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Podemos nunca saber com certeza o que significa 666, nem o que é a besta, mas não precisamos ter medo. A profecia fala sobre o pecado de adorar outro que não seja a Deus. Todo cristão enfrenta pressão para abandonar Deus, mas quem ama Jesus e tem sua fé firmada na Bíblia irá vencer toda a pressão. Com ou sem a besta, somos chamados a manter-nos fiéis até nas situações difíceis. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus,
alcanceis plenamente o que ele prometeu. Então, meus queridos, nós vimos aqui no início, né, algo já referente a este número. E como foi falado aqui, por mais que às vezes a gente não entenda o real significado da besta, né, a gente não precisa ter medo dessa situação. Principalmente se nós estivermos firmes em Cristo Jesus. Nós vimos aqui em Hebreus 10, 35 e 36, que se nós permanecer firmes em Cristo Jesus, com perseverança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com ou sem a besta, nós vamos ser vencedor. Porque o Senhor, ele vai estar conosco, ele vai sim, né, nos dar a vitória. E nós vamos passar por essa situação e vamos sim conseguir alcançar a nossa salvação. A Bíblia aqui onde nós lemos em Hebreus fala o quê? Fala que se nós perseveramos até o final, permanecer na verdade e nessa perseverança, que havendo de se cumprir tudo a vontade de Deus, que nós vamos alcançar plenamente o que Ele nos prometeu. E qual foi a promessa a qual Deus fez para nossas vidas? A vida eterna. Então, que nós possamos, né, ter isso na nossa mente, no nosso coração, e independente de qual for a situação, vamos permanecer perseverante em Cristo Jesus. Porque quando se cumprir toda a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a terra, a Bíblia diz que plenamente vai se cumprir a tua promessa sobre a nossa vida. Meus irmãos, agora nós vamos ver aqui algumas teorias que sugerem que é o 666. E a primeira teoria é o nome de um imperador. No tempo em que o livro de Apocalipse foi escrito, havia muitos jogos de palavras que associavam números e letras do alfabeto, criando enigmas. 666 poderá ser um desses enigmas que os primeiros leitores poderiam decifrar. Em Apocalipse 13, versículo 18, a Bíblia diz que é possível calcular o número de alguma forma. Os nomes de vários imperadores romanos foram sugeridos como sendo a solução para o enigma do 666, porque os romanos deviam adorar seus imperadores. Também já foram sugeridos os nomes de muitas figuras históricas, normalmente pessoas que se achavam deuses. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, que a Bíblia diz: aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Então, meus queridos, nós vimos aqui a primeira teoria que sugere, né, o 666, que é o nome de um imperador. E como foi falado aqui, se trata referente, né, a uma associação, algum jogo que associava números a letras do alfabeto, né, qual criava enigmas, onde foi criado esse enigma, né, que é o número 666. E a Bíblia aqui, ela nos relatou que esse número ele pode ser possível, que ele é possível se calcular, e que esse número é o número de um ser humano. Então, realmente, meus amados, o anticristo ele vai vir como um ser humano sobre a face da terra, né, com poderes governantes, né, para que venha se cumprir a palavra de Deus, conforme está escrito aqui, até qual nós lemos aqui em Apocalipse. Segunda teoria é o número da imperfeição.
Na Bíblia, o número 7 está associado à perfeição. O número 6 está perto, mas não alcança o 7, o que poderá ser um símbolo da humanidade caída. O número 666 poderá indicar o desejo de ser igual a Deus, mas nunca conseguir. Falha repetidamente. A intenção humana de ser seu próprio Deus, desejando assumir o lugar do Criador, traçando os seus caminhos longe da direção de Deus. Há muitas outras teorias sobre o que o 666 poderá significar, mas a maioria é absurda. O problema é que cada pessoa adapta seus cálculos para servir sua própria teoria. Muita informação é distorcida, inventada ou ignorada para criar evidências, mas não devemos acreditar em tudo. Provérbios capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz: o incauto acredita em toda informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. Meus amados, então esse aqui foi um pequeno estudo sobre o que significa o número 666, conhecido como o número da besta. Então nós vimos aqui, em poucas palavras, qual o significado disso. E que esse número realmente ele pode ser calculado segundo a Bíblia. E que esse número ele se refere que a um ser humano. Mas aqui, pelo que nós vimos aqui, né, que realmente há várias teorias em questão, né, desse tema, né? Há várias teorias em questão, né, do número 66. E eu creio que não só eu, mas vocês já ouviram muitas teorias sobre referente a essa situação. Mas, como nós vimos aqui em Provérbios 14, versículo 15, nós não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos ou até mesmo lemos. Por isso que é bom e é necessário que nós devemos aplicar, né, algum conhecimento bíblico da palavra de Deus, né, e também temos o bom senso quando nós ouvimos teorias sobre o que significa 66. Por isso que eu sempre falo, meus irmãos, nos meus vídeos, a importância, a necessidade de nós estarmos sempre lendo a palavra de Deus, sempre estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente é a verdade. Nós podemos crer totalmente na palavra de Deus, porque hoje em dia, infelizmente, muitos lançam teorias somente para quê? Para conseguir algumas evidências sobre aquilo que ele está falando, até mesmo para que ele venha a ser reconhecido no meio do gospel, que venha a ser reconhecido no mundo, até mesmo para enganar pessoas, né? E muitos estão sendo enganados por quê? Porque acreditam em tudo que se ouve, acredita em tudo que se lê. Então aqui fica mais um alerta para nossas vidas, que nós vamos aplicar o nosso conhecimento da palavra de Deus e o bom senso quando nós ouvirmos essas teorias. Porque quando se trata, meus irmãos, do fim do mundo, onde entra aqui a teoria dos estudos a qual nós estamos fazendo aqui, ele é muito complexo. Há várias teorias, há várias formas de se compreender referente a esse assunto. Mas nós temos que ficar com a parte a qual a Bíblia nos ensina. Não em parte com aquelas que muitas das vezes são faladas, né, qual são escritas, a qual nós lemos e ouvimos. Então fica aqui um alerta para a nossa vida, e que esse estudo também
venha aí fazer um grande efeito, venha agregar ainda mais no seu conhecimento, no conhecimento da palavra de Deus, no seu crescimento. Você possa então, meus queridos, aprender ainda um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor nos permitir. Em nome de Jesus.